Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Começando nessa terça-feira, uma live bem especial. Vou esperar a galera entrar. Show de bola! Rapidinho, 20 pessoas, que alegria! Legal pessoal, eu programei para essa semana, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sei que tem bastante gente entrando ainda, então vou esperar um pouquinho. Fala, meu bom. Legal, bastante gente entrando ainda. Que alegria ter vocês aqui. A gente ia começar essa semana ontem, né? Ia começar a semana de lives ontem, mas emendou com o jogo da seleção. Eu não tinha feito essa previsão, não tinha conferido a data dos jogos da Copa para fazer isso, né? Bem, estamos começando a Semana da Alquimia e Autocuidado e eu preparei uma live um pouco diferente das lives que a gente costuma fazer, onde eu vou estar abordando bastante sobre a individualidade de vocês e os fundamentos para entender os doshas e como essas coisas funcionam aqui no mundo físico, tá bom? Eu deixei algumas caixinhas de perguntas para vocês, para quem ainda não respondeu, vocês ainda podem responder, eu vou lançar as respostas de vocês mais tarde e isso está me ajudando a preparar as próximas lives. Então hoje a gente vai estar falando das bases sobre a nossa individualidade, sobre como a gente consegue se ver e entender não só o nosso dosha, mas o que isso significa e quais são as coisas que a gente pode e que a gente não pode consumir para equilibrar o nosso dosha ou para acabar de desequilibrar, para acabar de intoxicar o nosso dosha, né? Então a gente vai aprender isso tudo hoje. Amanhã eu vou estar falando sobre plantas, sobre a individualidade farmacológica, né? Aquele efeito especial que a gente encontra em cada coisa. Na quinta-feira a gente vai estar falando sobre fórmulas diferentes e como a gente faz essas fórmulas, como a gente consegue criar um tipo de fórmula específica para cada tipo de pessoa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tudo dando certo na sexta-feira, a gente tendo um dia bonito, eu vou levar vocês para fazer um passeio no parque e fazer uma identificação de plantas. Eu acho que aqui em Pindamonhangaba eu acabo tendo essa possibilidade, a gente já fez isso antes e é com muita alegria que eu tenho esse convite para fazer para vocês, para que na sexta-feira a gente possa fazer um encontro no Parque de Pinda. É só se chover que a gente não vai ter esse encontro, tá bom? Vamos começar? Bem, pessoal, quando a gente fala em Ayurveda, a primeira coisa que eu estou dizendo é que você conhece a si mesmo, você conhece o meio, né? Então a Ayurveda é uma ciência de conhecimento, não é uma ciência para você usar um shot de cúrcuma com própolis com limão todo dia de manhã. Isso não tem nada a ver com a Ayurveda. Tomar água morna de manhã tem nada a ver com a Ayurveda. O que tem a ver com a Ayurveda é você entender por que você precisa de tomar água morna de manhã ou por que você não pode tomar água morna de manhã. Então, o primeiro princípio para a gente compreender essa semana de estudo é saber da nossa individualidade. Nós somos constituídos da matéria do meio e a matéria do meio tem características. Essas características são chamadas de gunas. A melhor forma de compreender guna tem uma antiga história de uma aula de Dravya Guna, de efeito dos elementos, né? Dravya é elemento e guna é efeito. Então o professor estava ensinando isso para a galera, ele falou para a galera assim, olha só, todo Dravya contém guna, né? Então eu quero que vocês reconheçam assim, ó, que você tem a água é fluida, né? Então qual é a guna da água? É fluida. Sim, qual é a guna da água? Ela é límpida. Gunas são as características que você consegue observar. São as características que são claras ao meio. Essas características são feitas por comparação. Então, já que eu vou ensinar Dravya Guna para vocês, eu quero que vocês me deem um exemplo de um Dravya, de um elemento, que não contém guna, que não contém efeito. E me tragam amanhã, eram 3 alunos. E aí, desses 3 alunos, o primeiro aluno estava na casa, ele falou assim, cara, o que eu vou levar? Que elemento que não tem efeito, né? E ele viu que ele escorava a porta com um toco de bambu antigo, assim. Ele falou, é isso, né, mano? Levar esse toco de bambu aqui, com certeza isso aqui já não tem mais efeito medicinal. Aí ele levou. O segundo aluno escorava a porta com um pedregulho, né? Um tijolão lá. E aí o terceiro aluno era meio vata e ele esqueceu o que ele
tinha que levar. Ele esqueceu que era aula de Dravya Guna. Ele simplesmente foi para a aula de Ayurveda como se fosse um dia comum. Quando eles chegaram no dia seguinte, nessa aula, o professor falou: e aí, que Dravya que vocês me trouxeram, que elemento que vocês me trouxeram que não contém Guna? Qual é o Dravya que não contém Guna? Aí o pessoal: poxa, eu trouxe esse toco, né? Aí ele pegou um toco assim e falou: nossa, que legal, um toco. Como é que eu vou usar esse toco, né? Esse Dravya, esse toco, então, o professor pegou... Ele não contém efeito? Os alunos, não contém efeito. O professor pegou o toco e, pelo efeito duro e rígido e penetrante, né, que o barato ele tem direcionamento, ele deu uma paulada na cabeça do aluno que trouxe o toco. O aluno caiu duro no chão. E aí o professor falou: pois é, parece que esse elemento, ele ao menos duro ele deve ser, né? Parece que ele é resistente também, parece que ele é penetrante. Por um momento ele deixou de ser estável e se tornou móvel, né? Direcionado. Aí os outros dois alunos ficaram assim: nossa. O aluno que trouxe o pedaço de pedra falou assim: bem, professor, acho que eu preciso ir ao banheiro, estou me sentindo mal. E saiu da aula que ele sabia que ele ia ser nocauteado por uma pedra, né? Não por um pedaço de pau. O único cara que teve aula de Dravya Guna foi o aluno que não trouxe nada. Ele não contou que ele esqueceu de levar alguma coisa, né? Ele simplesmente falou: olha, professor, então todo Dravya contém um Guna. Não dá para eu trazer um elemento que não contenha efeito, porque todos os elementos contêm efeito. É isso, vamos ter aula então. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo elemento contém efeito, independente de você saber o efeito dele ou não. A nossa individualidade ela é afetada por todas as coisas: qualidade do ar, pela luz, pelas cores, pelo sabor. Então imagina o sabor das coisas, o aroma das coisas. E aí a gente tem uma grande ciência só para estudo de como as coisas exercem efeito no nosso corpo. Mas para isso eu preciso entender de quais são as características do meu corpo, para que eu possa entender o que se alia ou danifica o meu corpo. Então, o Ayurveda tem essa base de doshas, né? Vata, Pitta, Kapha. Mas como os doshas se formam? Os doshas se formam de gunas. Olha que interessante. E que gunas são essas? Gunas, então, são 10 pares de opostos. Não vamos passar por todos. Vamos pensar nos principais. Frio ou quente, tá? Um é frio, outro é quente. Primeiro par. Úmido ou seco? Segundo par. E móvel ou estável, né? E fluido, móvel, estável, oleoso, pesado ou leve. Vamos tirar o fluido imóvel, vamos colocar quente e frio, úmido e seco e pesado ou leve, tá? Que são as principais gunas que a gente precisa entender. Então, quando você é um indivíduo leve, quando você é um indivíduo móvel, quando você é um indivíduo rápido, quando você é um indivíduo seco, quando você percebe que tudo isso vai se somando e parece vento, e aí isso a gente chama de vata. Então, vata é um indivíduo rápido, leve e seco. Ele tem características vata no corpo dele. O indivíduo Pitta, ele tem as gunas de ser leve. Sim, o Pitta costuma ser leve, mas o Pitta é quente. O Pitta é seco? Não. O Pitta é úmido? Não necessariamente. O Pitta é mais ou menos oleoso, tá? E o Kapha? Então o Pitta ele vai se formar como um sistema metabólico. O Pitta é fogo e água, ele é transformação, ele é movimento, mas é um movimento que tem fogo, tem água, então ele tem direcionamento, isso promove leveza, promove brilho, mas ao mesmo tempo todo o metabolismo ele precisa de uma matéria para ser transformada. Então a água está junto ali e aí a gente vai tendo um pouco de aquosidade. Então o Pitta é mais ou menos oleoso. Quando o Pitta começa a trabalhar muito, principalmente a mente, a gente vai vendo uma oleosidade na testa, uma oleosidade na região do nariz. Isso é tudo característica do indivíduo, do Pitta da mente, tá? E aí a gente tem, se o Vata é leve, frio e seco, o Pitta é mais ou menos leve também, né? O fogo é leve, mas ele é quente e mais ou menos úmido. E o Kapha vai ser o quê? O Kapha ele é a lenha, né? Ele é a lama. Ele é pesado, ele é denso, ele é frio e ele é úmido. Então essas são as bases de um indivíduo que ele tem mais resistência, ele tem mais energia, ele tem mais estabilidade, ele tem mais facilidade de manter uma atividade, mas ele tem mais dificuldade de começar uma atividade. Então o Kapha ele é mais estável, ao mesmo tempo mais resistente. Então essas gunas, elas formam os doshas. Quando você fala assim, este indivíduo é vata, você está falando que a soma de atributos
é mais vata do que outras coisas. De certa forma, identificar o seu dosha é nada mais nada menos do que identificar as características do seu corpo que estão naturalmente agravadas desde o seu nascimento. Você desde o nascimento é uma pessoa rápida, é uma pessoa leve, é uma pessoa de metabolismo quente, é uma pessoa de intestino seco, é uma pessoa de respiração mucosa e pesada, tem a pele avermelhada e sensível, tem a mente estressada, elemento fogo, tem a mente opaca e densa e difícil de ter criatividade, excesso de kapha, tem uma mente muito rápida, muito ansiosa e muito leve, que não guarda muita informação, uma mente muito vata. Os seus tecidos são tecidos mais leves, você tem um suor frio, límpido, é uma coisa mais vata. Você é uma pessoa muito quente, você tem uma acidez muito grande, seus problemas são ligados a problemas inflamatórios, é um nascimento, uma tendência de uma pessoa muito pita. Ah não, eu sempre fui mais redondinho, meu nariz é redondinho, minha orelha é redondinha, as formas do meu corpo são redondinhas. Eu ganho peso com facilidade, não só na região da barriga, mas de forma homogênea no corpo. Então, as suas características desde o seu nascimento são características mais kapha. E aí a gente vai vendo que a diferença entre você ter qualidade ou você ter adoecimento desse corpo é você estar em equilíbrio ou você adoecer o seu dosha. Então, se você é uma pessoa de natureza vata, se você é leve, se você é frio, se você é seco, você não deveria comer salada, por exemplo. Você não deveria tomar água gelada durante seu dia. Você não deveria tomar friagem. Você deveria comer coisas cremosas, pastosas, cozidas. Muitas vezes a carne pode ser um elemento de muita saúde para você, por ela ter a propriedade de ser. Todo dravya contém um guna, então não estou defendendo o consumo da carne, mas apenas definindo os dravya, as gunas que esse dravya contém. Enquanto o indivíduo vata é leve, frio e seco, a carne é pesada, quente e úmida. E aí você faz um cozido com um pouco de cominho, um pouco de gengibre, você tem ali um remédio para um indivíduo vata magro muito agravado. Então, passar óleo no corpo pode ser antídoto para um dosha vata, porque o vata é seco. Legal, então aprendi a Ayurveda. Aí você vai lá e fala que vai comprar óleo de coco. O coco é um óleo frio. Se você passar o óleo de coco na mão, você vai ver que ele parece até que tem uma areiazinha. E aí a gente já precisa começar a entrar em duas novas características. Por mais que olhando externamente eu vejo assim e falo, o óleo é oleoso, ele é leve, ele é límpido. Essas são as características e eu vou explicar porque que eu chamei o óleo de oleoso, tá? Essas são as características, as gunas que você consegue ver. Então a gente mata aqui, o guna é o que eu consigo ver, o que eu consigo tocar. Agora, a partir do momento que eu começo a experimentar os elementos, coloco eles na minha boca, eu começo a compreender que existem os sabores, e esses sabores são leituras fisiológicas, é uma leitura do meu sistema nervoso de quais são os elementos que são contidos ali. Os doshas, vata, pitta, kapha, dosha vata, o leve, dosha pitta, o quente, transformador, e dosha kapha, o úmido, pesado, mucoso, os doshas eles são atrelados aos sabores. Então, a partir do momento em que a minha língua experiencia um sabor amargo, como o sabor de uma rúcula, de um agrião, como o sabor do boldo, como o sabor da jurubeba, a partir do momento que eu experiencio o sabor amargo, a partir do momento que eu experiencio o sabor adstringente, o sabor do caju, o sabor de uma fruta verde, o sabor dos feijões, todos os sabores que são ressecantes do corpo, o sabor amargo, eu diminuo o fogo metabólico. Então eu sei que o sabor amargo ele é bom para o fígado inflamado, a gente usa o chá de boldo. Então o sabor amargo ele incrementa o vento, incrementa o frio do corpo, enquanto que o sabor adstringente ele incrementa o ressecamento. Ele pega o inchaço aquoso do corpo e ele seca aquilo. Ele pega um intestino que está com diarreia, você dá um suco de caju, um chá de jamelão, de jambolão, e você gera uma constrição na excreção, então a pessoa para de ter uma diarreia. Então são dois sabores que controlam o dosha de vata, aumentando ele, diminuindo o fogo, diminuindo o movimento do elemento fogo, o elemento da umidade no corpo. Então sabor amargo e sabor adstringente não pode ser consumido por quem é vata.
Não pode ser consumido por quem é magro, leve, frio, seco, por quem está ansioso, por quem passou dos 50 anos. Não é natural que as plantas, na terceira idade, quando elas param, elas crescem fluidas, molinhas, aí elas vão ganhando estrutura, começam a dar frutos. Quando elas param de dar frutos, quando elas param de dar flores, é porque elas já estão no momento da velhice delas. Elas começam a perder a oleosidade, perder a nutrição. Então é o momento vata das plantas. Todos os elementos, a todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida. Essa regra se estabelece em todos os seres. Então, para todo mundo é natural que a gente tenha o decaimento das características da matéria. Então, esse processo é um processo vata, um processo seco na vida. É um processo de resfriamento da matéria, de constrição da matéria. Então, no período vata da vida, você não pode consumir amargo e adstringente. Entender a Ayurveda é entender qual é o período da vida que você está, quais são as características dos elementos que você precisa para o seu corpo ficar em equilíbrio durante esses períodos, tá? Então eu não vou entrar em idade nesse momento, mas era um bom exemplo para a gente entender que não pode usar sabor amargo para quem tem excesso de vata, tá? Agora, quais são as amargo e adstringente? São 6 sabores. Então, amargo e adstringente, picante e ácido, doce e salgado. Então, amargo e adstringente chegaram para o doce de vata. O picante, a gente sabe que é um sabor que incrementa o fogo digestivo, que incrementa o metabolismo, que incrementa a transformação. Então, o sabor picante, ele é um sabor do elemento pita, do dosha pita. Ele é um sabor de natureza quente. Beleza, qual é outro sabor quente? O sabor ácido. O sabor ácido ele está nas conservas, nos enlatados, nos embutidos, ele está no álcool, ele está em elementos que fermentaram, como um chucrute também, que é um tipo de conserva fermentada muitas vezes. Então, sempre que você faz um uso de picante, você aumenta o fogo digestivo. Sempre que você faz um uso de ácido, você aumenta o fogo digestivo. O picante, você tem vários níveis de sabor. Você tem amargo do boldo do Chile e você tem o amargo da copaíba, o amargo da jurubeba. Então, todos os sabores têm potência 1, potência 2, potência 3. Essas potências a gente vai ver daqui a pouco, na live de hoje ainda. Então, essa primeira leitura que a gente vai tendo na nossa língua vai identificar o sabor. Sabor amargo, vata. Adstringente, vata. Picante, aumenta o fogo digestivo. Pita e ácido, ele aumenta o fogo digestivo, mas por um processo de corrosão celular. Ele gera um rajas constante. Então, o sabor ácido vai fazendo com que a gente aumente esse processo metabólico celular. Então, não é um sabor que eu gosto de usar em tratamento. Tem terapeutas que usam, tem pessoas que usam, eu não gosto, gera muito problema de pele, gera muito problema respiratório, problema de sangue, gera ama, descontrola. Então eu evito usar sabor ácido, quiçá a gente usa limão que tem um quê de ácido nele ali, é só saber usar muito bem. Às vezes eu indico um vinho, alguma coisa assim, mas conservas, enlatados, embutidos, tomate, pimentão, berinjela, cogumelos em geral são bem acidificantes, azeite é bem acidificante, então são sabores que incrementam pita de uma forma que eu não quero. Geralmente o sabor adstringente incrementa vata de uma forma que você não quer, porque diminui o movimento, gera muito ressecamento, então adstringente é difícil de usar. Tá? Não é que a gente não use, por exemplo, feijão é adstringente, mas a medicina, sabor adstringente medicinal é mais para um caso de diarreia, por exemplo. Sabe aquela bolinha de gordura que as pessoas têm na pele às vezes, que é uma bolinha pequenininha de gordura branquinha, que tem desde o nascimento? Se você pegar uma potência adstringente, você tira aquilo. Você pega a casca da banana verde, raspa o limo da casca da banana e bota aquilo ali, bota um band-aid em cima, da noite para o dia seguinte aquilo já vai sair. É muito normal, pode não sair no dia seguinte, mas vai sair nos dias seguintes, mesmo você tendo colocado uma vez só. Que é um adstringente muito forte, mas é muito difícil usar a medicina do adstringente. O picante a gente usa sempre. Então, tô com gases, toma um chá de erva doce. Tô com a digestão fraca, toma um chá de gengibre. Na Bíblia a gente encontra muitas referências das ervas sendo da posologia, chama Anupana no Ayurveda, o veículo com que você dá o remédio, o veículo sendo usado como vinho. Porque é um elemento ácido, picante, penetrante, então ele aumenta muito o Agni. É natural que os italianos, que os europeus consumam o vinho com alimentos muito pesados. Então você vai consumir queijo, vai consumir massa, você consome o vinho junto. Então, o sabor amargo e adstringente vem para o dosha de vata. O sabor picante e o sabor ácido vem para o dosha de pita.
E o sabor doce e o sabor salgado vem para o doce de Kapha como os sabores que geram nutrição, que geram densificação. Então, pessoal, eu vou ler todas as mensagens com vocês, tá bom? Deixa eu fazer toda a live aqui e eu leio tudo e te respondo com calma, tá bom, Fabrício? Então, pessoal, o sabor doce e o sabor salgado são os sabores que geram a manutenção de tecido. É aquilo que vai gerar nutriente, fazer com que a gente consiga reter tecido, reter matéria. A gente bota um pouco de sal numa pessoa que está com a pressão baixa, a gente sabe que aquilo dá um tônus para ela, porque o sal ele aumenta as ligações das coisas, ele aumenta a conexão. Você quer absorver a água, bota uma pitadinha de sal na água morna da manhã. Se você é uma pessoa que não tem muito plasma, não tem muito sangue, que você vai absorver isso com mais facilidade. Já o sabor doce é um sabor que gera umidade, que gera proteção, que gera mucosidade. Então, uma pessoa que não absorve bem, por exemplo, ela pode consumir uma tâmara antes de cada refeição. A tâmara ela é bem doce, ela pode usar um xarope também, é bem doce. E isso vai aumentar a adesão dos nutrientes no trato digestivo. Minha digestão é muito rápida, eu tenho anemia, não consigo absorver nada. O uso do sabor doce ele tem que vir primeiro na refeição e não por último, como se fosse a mousse de chocolate. E aí a gente chega no entendimento que o indivíduo vai almoçar, muitas vezes ele começa pelo sabor amargo, que é um sabor resfriante, é um sabor que diminui a potência do fogo, sendo que eu quero almoçar, eu quero digerir as coisas, né? Então a primeira coisa que a pessoa faz quando ela começa o trabalho digestivo é comer uma coisa amarga, não faz sentido. Ou você come uma coisa picante para aumentar a digestão, tipo tomar um cálice de vinho, ou você come alguma coisa doce, se você já tem a digestão boa, para você acalmar com um processo umectante e não com um processo resfriante. Você quer a digestão úmida, fluida, adocicada, mucosa, não uma digestão resfriada pelo início dela ser com a salada, né? Então, se você quer usar a salada é a última coisa da sua refeição, porque ela vai vir para fechar a sua digestão. Ela vai avisar o seu corpo que agora você não vai comer mais nada. Ela é amarga e adstringente. A adstringente é aquilo que fecha as partículas. Então, a última coisa, você fecha a digestão mascando uma rúcula, mascando um agrião, mascando um alface. Você não começa a digestão fechando ela com sabor amargo. Você termina ela com sabor amargo, começa com sabor picante e doce, come só com fome. Agora, se os elementos contém gunas, as gunas são externas, e o reconhecimento dessas gunas no meu corpo é pelos sabores, dá para eu dizer, por exemplo, que é meio insano eu dizer que o brócolis, que externamente é leve e seco, e ao meu paladar ele é amargo, pode não ser amargo como uma rúcula, mas é amargo como um alface, amargo de natureza verde. É insano eu dizer, e então ele vai ter o efeito de aumentar o dosha vata. Ele é leve, seco, amargo, aumenta a dosha vata. É insano eu dizer que um brócolis ele é referente a uma carne, por exemplo, para que eles possam fazer uma substituição de proteína. Porque a carne, ela externamente é mucosa e pesada. E ela, ao meu paladar, é doce. Então ela agrava o dosha kapha. Então, como é que eu posso dizer, por exemplo, que carne e brócolis e um elemento que é adstringente, que ele é leve, seco, sabor adstringente, ele é pesado, seco, sabor adstringente e agrava a vata também, que é o grão de bico. Então, assim, brócolis, carne e grão de bico tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, nutricionalmente falando, a gente encontra referências de que eles se substituem. Mas como é que eu posso dizer que a carne, que é gordurosa e pesada, vai ter o mesmo efeito no meu corpo que o brócolis, que é leve e seco, que vai ter o mesmo efeito no meu corpo que o grão de bico, que é pesado e seco? Cada coisa é uma coisa. Cada coisa, cada dravya contém seu guna. Não saber as gunas dos dravyas e não saber as características do meu corpo é a primeira coisa que leva a gente a adoecimento. Então a gente precisa entender esse processo para entender o que é saúde, equilíbrio de gunas, equilíbrio de doshas, e o que é adoecimento, desequilíbrio de doshas, desequilíbrio de gunas, excesso de gunas no meu corpo. Tá? Então, eu consigo saber de base que o que é leve externamente vai ser leve internamente. Não tem como uma aveia ser umectante para um dosha vata.
Porque a aveia é seca, não tem como você falar que a carne é emagrecedora, porque a carne é pesada. Então, cada coisa tem a sua devida característica. E aí, se a leitura externa é pelas gunas, e o primeiro contato com o meu corpo me dá a leitura de sabor, o segundo contato com o meu corpo, e é o último tema da live de hoje, é justamente a leitura que aquilo faz no meu Agni. Então, o meu Agni, a leitura que o meu Agni faz naquilo, desculpem. O Agni, ele é responsável pelo poder metabólico, pela capacidade de transformar as coisas. A transformação, então, ela está totalmente atrelada à necessidade do elemento fogo. Se você coloca uma coisa no fogão e não tem gás, você não pensa em continuar aquilo. Então, é insana a ideia de comer sem fome. Você não deveria comer sem fome. Nós não deveríamos usar elementos no nosso corpo se eles não forem ser metabolizados pelo nosso corpo. É o primeiro caminho para adoecimento. Quando o Agni está bom, tudo que passa pelo seu corpo se transforma ou em tecido, então tipo, eu peguei, comi uma banana e eu gerei tecido, ou em dejeto, tá? Nada para no caminho do meio. Sempre para alguma coisa no caminho do meio, mas você consegue lidar com aquilo. Agora, quando o seu Agni ele faz com que um pouco vire tecido, um pouco vire dejeto, mas ainda tem um pouco, uma quantidade considerável, que nem foi eliminada e nem virou tecido, isso começa a virar biotoxina. Biotoxina se chama AMA. Se você tem características Vata e come coisas Vata, você vai gerar AMA de características Vata. Se você tem características Pitta e come coisas Pitta, você vai gerar AMA de características Pitta. E se você é Kapha de características Kapha, você vai gerar AMA de características Kapha. Agora, a diferença entre gerar AMA e não gerar AMA é o seu Agni. Então, quando você come alguma coisa, o que é Agni, Helena? Agni é poder metabólico, é capacidade de digerir, é suco gástrico, é fogo digestivo. Agni é metabolismo, tá? Então, Agni é capacidade de transformar as coisas, é transformar a informação que eu estou dando. E aí, quando eu falo um nome estranho, da mesma forma quando a gente bota uma comida muito diferente na boca, a gente estranha no começo, mas eventualmente você se acostuma. Uma palavra estranha também nos é estranha ao ouvido, nos é estranha à mente. A mente também contém Agni. Então, tem vezes você fala assim, cara, não estou com capacidade de pensar em nada. Geralmente são momentos em que a gente está emocionalmente afetado, e isso está ligado com o Agni da mente, com o Agni das emoções. Agni, então, é fogo. Tá? Então, o fogo metabólico, a minha capacidade digestiva, ela é chamada no Ayurveda de Agni. Então, a diferença entre você estimular e não estimular o seu Agni está nas coisas que você come, está na sua rotina. Se você come mais do que você consegue digerir, se você bota mais lenha na sua fogueira do que o seu fogo consegue queimar, você vai apagar a fogueira. Naturalmente, você vai apagar a fogueira, né? Se você coloca muito combustível, muita pimenta, muito álcool, muito vinho, muito azeite, que é ácido, muitas coisas ácidas e muitas coisas picantes, seu Agni fica muito forte. Se você coloca muita coisa amarga, muita coisa astringente, seu Agni fica muito fraco. Se você coloca muita coisa mucosa, muita coisa doce, muita coisa salgada, seu Agni fica empanzinado. Então, a leitura que o nosso Agni faz dos elementos é a base do processo digestivo, não só os sabores, mas todos os elementos, todos os dravyas contêm gunas. As gunas são externas, todos os dravyas contêm sabor também, né? Então, quando eu olho para um elemento, quando eu olho para minha agenda, quando eu olho para minha lapiseira, pena que eu não tenho outra coisa aqui, né? Eu não pensei em pegar umas coisas da fruteira e eu quero continuar a live, não vou dispersar. Quando eu pego um elemento, eu sei que ele tem gunas, ele tem as propriedades externas, eu posso botar na boca, eu vou falar assim, cara, não tem muito sabor não. Mas se eu ficar diluindo isso em álcool, diluindo em água, pegando as micropartículas disso, eu ainda vou conseguir extrair um sabor. Então, a primeira leitura é guna, a forma externa daquilo. A segunda leitura é sabor, como o meu corpo reconhece aquilo na minha língua. A terceira leitura é a potência do elemento. Isso aumenta o meu Agni ou isso diminui o meu Agni. Então, você tem elementos, por exemplo, chá de camomila. Qual é a guna do chá de camomila? Até agora a gente não falou. Qual o sabor do chá de camomila? A gente não falou. Qual é a potência do chá de camomila na digestão? A gente não falou.
Porque o que é importante no chá de camomila, o que a gente sabe do chá de camomila, é que o chá de camomila é calmante. Mas eu percebo que a camomila é leve, eu percebo que a camomila é seca, né? Então, beleza, leve e seco. Lembram que o dosha de vata também é leve e seco? Então já tem que ficar atento. Porque quem gosta de camomila é um vata. Vata gosta de chá. Vata gosta de coisas que acalmam a mente. Então ele aprende que camomila é bom, mas ele sabe, se ele teve a aula de hoje, que camomila é leve e seco. Beleza. Qual é o sabor do chá de camomila? Você vai ter que fazer um chá bem reduzidinho, ferver bastante, esperar ele resfriar para não ficar muito quente, para você sentir o sabor dele no natural. Aí você vai ver que a camomila é amarga e adstringente. Mas esses não são os sabores que aumentam vata? Sim, são sabores que aumentam vata. Então, peraí, ó, amargo é adstringente, a camomila ela é leve e seca, e ela é amarga e adstringente. Então, parece que a camomila faz mal pro vata. Peraí. Mas qual o efeito da camomila na digestão? Cara, a camomila ela é resfriante do processo digestivo. Então, você está com a digestão inflamada, a camomila é ótima. Agora, se está com a digestão fraca, a camomila não é muito boa. Tá bom, beleza. Então, eu sou vata, tomo chá de camomila. Que horas que a camomila vai ser boa para mim? Camomila vai ser bom na última leitura que ela fizer do seu corpo. Quando ela estiver fazendo a leitura justamente do processo que a gente chama de prabhava, a magia da planta. Só que se a magia da planta é calmante, mas todas as outras coisas não são boas para aquele indivíduo, não dá para você considerar aquilo medicina. Então, chá de camomila não é medicina para vata, tá? Se você ferver uma camomila no leite, se você fizer um chá de camomila e depois fizer um leite com essa camomila, botar uma tâmara, botar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de cúrcuma, agora você está falando numa camomila que foi medicada para que ela pese nos seus tecidos, para que ela não gere somente leveza. Porque ela vai ter o efeito calmante, mas os tecidos que vão ser influenciados pelo chá, eles vão ser tecidos leves. Seus tecidos produzidos com chá vão ser tecidos leves. Então, se o indivíduo é vata, um chá de camomila precisa ser um leite de camomila, um chá inglês de camomila, um chai de camomila. E aí a gente começa a aplicar essa medicina do Ayurveda. Porque a potência dos elementos na digestão é muito importante. A maior importância do Ayurveda não é o seu dosha, não é a sua individualidade, mas a sua capacidade de digerir as coisas, digerir a informação, digerir os elementos que vêm até você. Então, quando a gente vê, por exemplo, o comentário da Mayara aqui, sou vata com intolerância à lactose, ela está dizendo assim, elementos pesados e de difícil digestibilidade não são bem digeridos pelo meu Agni. Se a gente recuperar as características desse Agni, essa pessoa passa a digerir todas as coisas que vêm até ela. Então, hoje a gente aprendeu sobre a base de Dravya Guna. Compreender que todo Dravya, todo elemento contém Guna, contém efeitos. Todo elemento contém efeito. Esses efeitos externos são principalmente leve ou pesado, úmido ou seco e quente ou frio. Então, quando você se vê leve ou pesado, quente ou seco e úmido, leve ou pesado, quente ou frio e úmido ou seco, quando você se vê assim, você tem que evitar as coisas que são dos mesmos atributos que você. A gente não está pensando em homeopatia. Homeopatia similar trata similar. Mas é uma ciência que trabalha com o sistema nervoso. A gente está falando no que é elementar, no que está na cara do gol. Você é ácido. Para que você vai comer abacaxi? Você é frio. Para que você vai comer salada? Você é seco. Para que você vai se entupir de grão de bico, de tapioca, comer pãozinho? Tá? Você é frio. Para que você vai comer boldo? Tomar chá de boldo? Você é gordo. Para que você vai comer tâmara pra caramba? Para que você vai fazer um xarope? Para que você vai comer 10 da noite? Então, a gente precisa entender as necessidades do nosso corpo. Uma pessoa magra precisa tirar a salada da vida,
precisa aumentar o fogo metabólico e digerir melhor as coisas para equilibrar os seus tecidos. Uma pessoa que está com sobrepeso, ela precisa aumentar o fogo metabólico, diminuir as coisas que apagam o fogo digestivo. Então, quando você pega... Eu trabalhei muito tempo em salão de beleza, no comecinho ali da profissão 2010, 2011, assim, o campo que eu tinha em Volta Redonda era salão de beleza. E eu via as manicures que trabalhavam sentadas o dia inteiro, comendo muito pão, comendo muita salada, e às vezes eu sentava para conversar, ela falava assim: Edson, você acha que essa salada é boa para eu emagrecer? E assim, nossa, ficava querendo chacoalhar a cabeça das pessoas para ver se eu dava um jeito de tirar de dentro da cabeça delas essa ideia de que colocaram de que salada emagrece. Tipo, cara, é o alimento do urso polar. É começar a comer coisa verde, para que o metabolismo dele decaia, para que ele pare de queimar coisas, para que ele pare de queimar tecido gorduroso, para que ele comece a hibernar. Então a dieta de hibernar, de parar de queimar tecido gorduroso, é salada. Melhor dieta que tem. Você quer queimar tecido gorduroso, você precisa de gordura quente, chai, leite cozido com especiarias. Aí você vai começar a emagrecer. Você vai pegar uma gordura que se mistura com a sua gordura que está fria, que está pesada. Aí você vai trazer potência quente e leveza para essa gordura. Dilui metade leite integral com metade água para trazer leveza. Ferve com especiarias da masala chai da Sankhya, que vai promover metabolismo, promover transformação. Então, compreender quem você é e como trabalhar com os elementos para que você consiga trazer característica, trazer qualidade às suas individualidades, essa é a proposta do Ayurveda. Saúde não como a ausência de doenças, não como exames que deram ok, mas a sensação física de qualidade de vida mental, qualidade sensorial, qualidade emocional, qualidade social, lidar com o meio, lidar consigo mesmo, lidar com a sua mente. 97 pessoas na primeira live dessa semana, tá? Então a gente vai ter live amanhã. Aviso para vocês, ó, estamos começando a semana de lives. Vou responder as perguntas de vocês, tá? A Sankhya ainda tá com Black Friday, tá, galera? Eu vou marcar a Sankhya aqui. Para quem quiser dar uma olhada, são produtos ayurvédicos feitos dentro dessas propriedades que eu falei para você para brasileiras. Para brasileiros e brasileiras, tá? Tô marcando a Sankhya aqui, quem quiser dar uma olhada, tá bom? No Insta da Sankhya tá fixado. A gente tá em Black Friday ainda, tá bom? Olha só, pessoal, avisos da semana e vou ler todas as perguntas de vocês. Sei que tem bastante coisa, tá? Mas faço questão. Nós começamos hoje uma semana de estudos, então durante os próximos dias, meio-dia e 40, a gente vai continuar esses temas. Eu vou estar falando sobre prabhavas, então eu vou estar falando sobre propriedades farmacológicas, da mesma forma que eu falei que a camomila ela é calmante, mas antes ela tem um monte de propriedade. Amanhã a gente vai estar estudando sobre as propriedades farmacológicas, então coisas que são purificantes. O que é a propriedade purificante? O que é carminativo? Onde que a gente encontra cada uma dessas propriedades? O que é protetor? O que é... Enfim, a gente vai estudar tudo amanhã, tá? Na quinta-feira eu vou falar sobre anupanas. Eu vou falar sobre as diferentes coisas que a gente pode usar para veicular o remédio. Da mesma forma que eu falei que para emagrecer é bom fazer um chai, um leite com especiarias, que ele vai misturar na sua gordura, só que essa gordura do leite vai estar quente porque você ferveu com pimenta. Isso é anupana, isso é veículo de um nutriente. Você quer veicular algo para a mente, para ter memória, para fazer uma live doida, precisa de saber de anupana. Não é só tomar um tônico para a mente. Você quer fazer um barato legal para fisicamente você ficar bem, para evoluir no esporte, não é comer frango com batata só. Você precisa de um veículo adequado. Não é só tomar ashwagandha, é fazer com que o ashwagandha tenha estabilidade para acessar aquele tecido sem gerar gases. Isso a gente vai aprender na quinta. Se tudo der certo, se na sexta-feira não tiver caindo o céu aqui em Pindamonhangaba, eu vou levar vocês para fazer um passeio no Parque da Cidade. E a gente vai fazer uma identificação de plantas no mato. Tem muita coisa legal aqui em Pinda para vocês verem. Tem um parque lindíssimo.
Então convido vocês para sexta-feira, só se estiver caindo o céu que a gente não vai fazer isso, tá? Para sexta-feira, 12h40, a gente fazer o encerramento e aí vão abrir as inscrições para o curso de Dravyaguna. E eu sei que tem muitos alunos do Dravyaguna que estão aqui aproveitando essas lives. É um tema riquíssimo, compreender sobre herbologia, sobre alquimia, sobre constituição de fórmulas, posologia, como transformar a sua cozinha numa farmácia caseira, como se capacitar a identificar uma planta, a saber se você faz um chá, se você faz uma tintura, se você faz um vinho, se você faz um fermentado natural, se você seca, faz cinzas, faz óleo medicado, faz pomada. Tudo isso a gente aprende no curso de Dravyaguna, tá? As inscrições vão abrir, acredito que quinta ou sexta, tá bom? Pessoal, vamos lá. Mensagens de vocês. Espero agradar a todos respondendo as perguntas. Estou lá no começo ainda, tá? Calma que eu chego. Brigitte, parabéns. Nasceu sua neta, jovem. Aí sim. Vai ficar gravada para quem não puder ficar até o final. Pessoal, todas as lives dessa semana ficam gravadas, tá? Muitos amigos de profissão aqui. Fontana aqui. Muitos terapeutas. Thaís aqui. Legal, galera. Edson, o óleo de coco seria bom para a mente dos Pitta? Olha só, Claudinha. Quando a gente fala em efeitos na mente, a gente está falando daquilo que é mais sutil, tá? Então, assim, efeito na mente. Um perfume de jasmim. Um aroma de sândalo, beleza. Uma imagem bonita, legal. Quando eu falo no efeito físico na mente, a gente está falando na constituição do líquor cerebral, do líquido que envolve o cérebro e da gordura da camada isolante chamada bainha de mielina. O óleo de coco não é um bom constituinte, tá? Ghee é um bom constituinte, óleo de girassol é legal também, óleo de semente de uva é legal também. O óleo de coco ele é adstringente. Então ele tem ar e terra nele. Todos os sabores eles têm uma leitura de elementos. Tá? Isso aí eu não ensinei hoje. Então o óleo de coco ele é adstringente. Por isso você passa ele aqui no dedo, ele tem uma areiazinha. E o óleo para nutrimente, o óleo para ser bom para a mente a níveis físicos, não pode ter adstringente. Tem que ser um óleo fluido. Então o ghee é o melhor deles disparado. Assim, o ghee é nota 80. Os outros são nota 7 para baixo. Tá? E o óleo de coco seria uma nota 4, por exemplo. Edson, pessoa idosa vata e com diarreia crônica, o que poderia reequilibrar? Então, Claudinha, é perigoso tratar a diarreia numa pessoa com vata crônico, porque a diarreia provavelmente ela é um inverter do funcionamento de vata que, pela pessoa estar desequilibrada, não está conseguindo conter as coisas. Então, eu vou te dar duas coisas. Ó, se a pessoa tá fraca e tipo, cara, vou morrer se eu não parar de ter diarreia, você vai pegar jambolão, vai fazer um chá reduzido de jambolão e vai dar até 3 vezes esse chá, uma vez por dia, 150 ml de chá reduzido de jambolão, no período de 4 da tarde, mais ou menos, para prender o intestino. Tá? Mas só pode dar 3 vezes, uma vez por dia. Não é legal de fazer isso, porque a pessoa já é vata idosa, vai ficar mais vata, vai ficar mais idosa. Então essa é a opção, assim, o paciente vai morrer de diarreia, você faz isso. Fora isso, você vai colocar um pouquinho de tapioca no suco matinal Ayurveda. Você vai botar um pouquinho de aveia no suco matinal Ayurveda. Ainda com ghee, ainda batendo com água fervendo, ainda coando no pano. Tá? Claudinha, dá uma olhada no Google, suco matinal Ayurveda. Primeiro feed do Google lá em vídeos, tá bom? Os amigos da escalada presentes aqui, bem legal. Edson, te mandei uma mensagem, vou te responder depois, querido. Ana, pessoal, quem quer consulta, vocês conseguem informação de consulta no link do meu perfil. Tem o contato da minha assistente ali, vocês falam com ela no WhatsApp, ela passa todas as informações para vocês, eu atendo online. Acredito que o pessoal fazendo agendamento essa semana, eu ainda consigo atender esse ano antes do Natal, tá? Ana, sobre retirar as bolinhas do corpo, mesmo as que têm cápsulas, pois estou para tirar dessa forma cirúrgica, vai ficar uma cicatriz de 4 centímetros e nem é grande. Ana, provavelmente, tá? Se é o que eu estou pensando, se é aquela gordurinha branca que está encapsuladinha aqui na pele, você vai pegar o sumo da banana verde, não precisa ser a banana totalmente verde, não. Começando a madurar, você vai pegar o sumo da casca da banana, vai raspar ali com uma colher, com uma faquinha, vai pegar esse suminho, vai colocar em cima, colocar um band-aid em cima. Não deu certo, coloca vários dias.
Tá? Pode colocar um dedinho de ghee ali e botar esse sumo em cima, ou misturar esse sumo com ghee, colocar em cima e botar o band-aid em cima. Super funciona para verrugas também, tá, pessoal? Altas dicas hoje, hein? Adstringente amargo é ruim para vata? Sim, senhorita. Muito lógico, né, Maria Luísa? Eu sou cafa e amo chá de qualquer coisa. Então, a gente precisa sempre entender assim, ó, independente do seu dosha, você não pode deixar o seu plasma leve demais. Então, água em excesso dilui o Agni, dilui o fogo, dilui o plasma, faz o nosso corpo ficar muito leve. Aí tem gente que está tomando chá para emagrecer, por exemplo, mas chá, água com efeitos de ervas, independente de ser erva mágica emagrecedora, não é um bom veículo para mandar uma coisa para o tecido gorduroso. O seu tecido gorduroso ele não quer absorver água, então não faz sentido emagrecer usando água, tá? Tem que usar alguma coisa como mel, que é doce e adstringente, então seus tecidos puxam aquilo pela propriedade doce e adstringente. Tem que usar alguma coisa como um óleo medicado, ghee medicado para emagrecer super funciona. Agora, o leite é a melhor coisa, tá? Leite com especiarias, leites vegetais também, tá bom? Galera da culinária aqui também. Pois é, Edson, tomo o chá com café arábico, né? Acho que é isso. Pois o chá preto me dá palpitação. Vejo isso como um vata gravado. Com certeza. Como que eu descubro se eu sou vata pitta ou kapha, né? Helena, desde o início da live eu dei um pouco das bases dessa compreensão de vata pitta ou kapha. E assim, identificar o seu dosha é uma coisa que você vai fazer a vida inteira. Identificar quais são as suas características. Eu sou leve, eu sou frio, eu sou seco, eu sou rápido, sou quente, sou úmido, sou pesado, sou estável, sou móvel. São 10 pares de opostos constituem as gunas, constituem os atributos da matéria. E esses atributos da matéria constituem os doshas. Tá? Então, identificar os doshas é tempo. Edson, comecei a utilizar faz 3 dias o Haridra Kumari e o suco matinal. Ontem à noite essa manhã tive algo parecido com uma cólica renal. Isso é normal? Me identifico como kapha, porém desinchei. Então, querido, tem um vídeo magnífico para você ver. E assim, eu vejo que você já está me acompanhando há um tempo, você já está se esforçando há um tempo. Não deixe de assistir esse vídeo no meu canal do YouTube, tá? Pessoal, a biblioteca da Sankhya caiu. Então, por enquanto, querem acessar os vídeos? Acesse o link do meu perfil que vai para o canal do YouTube pelo computador. Porque pelo computador dá para você ter uma barrinha de pesquisa ali e aí você vai pesquisar o vídeo tratamentos e resultados. Você está ingerindo uma coisa fluida, móvel, transformadora, perfumada, saborosa e você está tendo uma diarreia, um conjunto de eliminações. Provavelmente você está tendo uma dilatação dos dutos biliares e aí essa cólica está vindo justamente de um processo de mobilização de coisas que estavam paradas há um tempo. Tá? Muito difícil esse conjunto de coisas que você está fazendo te fazer mal. Se você estiver exagerando no Haridra Kumari, pode estar fazendo mal. Mas se você está usando 2 comprimidos de Haridra por dia, não vai te fazer mal não, tá bom? Edson, fazendo consulta com você, tem como tratar colesterol? Tem sim, jovem. Tem sim, eu trato todo tipo de problema. Eu trato pessoas que estão muito adoecidas e pessoas que estão bem saudáveis, tá? Tenho pacientes terminais, tem pessoas que fazem acompanhamento comigo por qualidade de vida e tem pacientes que fazem acompanhamento para câncer, para químio, tem a galera do colesterol, tem a galera que quer emagrecer, tem a galera que só quer fazer um acompanhamento. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Eu lembro do tempo que eu queria pegar pessoas adoecidas e hoje eu pego muitas pessoas que precisam de tratamento. O suco matinal pode ser para os 3 doshas? Sim, Brigitte. Dentro do suco matinal Ayurveda tem uma descrição grande sobre as características que você tem ali, sobre as diferentes posologias, tá? Pô, mó galera na live, vou bater uma foto com vocês. Mó galera na live. Tá. Pararará. Aprendo muito com as suas lives. Bem-vinda, Maria Ângela. André, Edson, tenho características vata e pitta. É possível? Sim, jovem. Sim, no canal da Sankhya eu explico mais sobre doshas, mas nós temos todos os doshas, tá? Só que a gente tem mais características, geralmente de 1 ou de 2, mas não existe regra. Tem gente que é tridosha,
tem um pouco de cada um, e aí cada hora aparece um. Tem gente que é mais vata, a pessoa é tipo, por exemplo, jogador de vôlei, de basquete. Geralmente o cara é mais vata, ele é leve, longilíneo, rápido, seco, peão de obra, maluco musculoso, magro, firme, come pra caramba, meio nervoso, pita pra caramba. Banqueiro, o cara tem facilidade de acumular coisas, de reter coisas, ter a casa super confortável, sofazão. Geralmente são pessoas cafa, tá? O Ayurveda trata colesterol alto? Sim, senhora, tá? Regina, eu não estou jogando tarô no momento, estou com uma relação um pouco mais pessoal com o tarô no momento, então não vou trazer ele na live no momento, tá bom? Sei que você gosta pra caramba, mas eu vou ficar devendo por enquanto, combinado? Como é que a gente descobre quais doshas a gente tem? Helena, eu acho que se você pegar a live de hoje desde o começo vai te ajudar, e se você entrar no meu canal da Sankhya lá e colocar assim, qual o meu dosha? Aí você vai encontrar um vídeo só sobre isso. Mulher que acaba de ter filhos e está amamentando, pode tomar suco matinal? Pode. Usa mais coisas doces no suco matinal. Coloca bastante tâmara, bastante semente de girassol. Não deixe de coar no pano. Não deixe de bater com água fervendo para ter uma boa digestibilidade dos alimentos que foram batidos. Tá? Acréscimo de tâmaras, acréscimo de ghee. Funciona super bem. É pró-lactante, tá? Pena que eu moro muito longe, não posso ir junto. Mas boas pesquisas para quem for. Pessoal, o curso de... A live que eu tô chamando vocês para fazer em Pindamonhangaba é aqui na internet, tá? Eu vou estar de bicicleta andando no parque, eu chamo vocês para acompanharem comigo por aqui, tá bom? E o curso de Dravyaguna, de alquimia e remédios caseiros, para você transformar sua casa numa farmácia, transformar seu jardim num local que você consiga ter plantas medicinais de fácil uso, esse curso é online. Tá? O curso está gravado e tem uma série de bônus nesse curso. Eu não vou apresentar isso hoje, que é um tema que a gente vai longe, tá? Mas eu vou aos poucos durante a semana mostrando o curso para vocês. O salmão seria um alimento bom para a vata, porque é um peixe bem gorduroso, porém já ouvi falar que peixes são mais frios. Então, Raquel, os peixes eles são de natureza pita. Tá? Por mais que a gente ache que não, as carnes kapha são carnes mais gordurosas. Por exemplo, carne de porco é uma carne kapha. A carne de ovelha, por exemplo, não é uma carne kapha, desculpa. É uma carne mais pitta vata, uma carne mais seca um pouco. A carne de cabra é mais seca um pouco. A carne de frango é bem seca, tem pouca gordura. Agora, a carne dos peixes, ela é uma musculatura. É a musculatura do peixe essa carne. Então, por mais que o salmão dos peixes seja um mais gorduroso, no caso a gente está falando, quando a gente fala de salmão, a gente está falando de truta salmonada alimentada, com ração com anabolizante e corante vermelho. Só para deixar claro, eu como salmão na comida japonesa às vezes, mas é isso que a gente está comendo, tá? Não é salmão. Ele é de natureza pita, tá? Principalmente se a gente fala de peixes do mar, que não é o caso do salmão, o peixe do mar ele é super pita. Tá? Então se fala de cação, então peixe de couro é agravante absurdo de pita. Camarão, ostra, peixes crustáceos, frutos do mar são super agravantes de pita. Tá? Mas em geral os peixes são pita. E aí tem os peixes que são mais pita e os peixes que são menos pita. O salmão não chega a ser um peixe kapha, tá bom? Açaí, granola e banana é uma boa mistura? Não. Por quê? Porque primeiro tá congelado, barato, tá? Aí assim, o açaí, ele é uma fruta doce, então o que ajuda a digerir o açaí é que ele tem as mesmas propriedades antioxidantes do vinho e adstringentes do vinho. Então ele é doce e frio, mas tem uma adstringente antioxidante ali, então o açaí ele dá uma facilitada para a gente poder comer desse jeito sorvete que a gente come. Só que se a gente misturar com banana, a gente não pode comer uma fruta congelada, tá? E granola, eu explico muito isso. Mesma forma que iogurte, granola e fruta é uma péssima combinação, açaí, granola e banana é uma péssima combinação porque o tempo de absorção da granola e do açaí são completamente diferentes. Então granola é tipo milho e arroz cru, congelado, né? É feito um flocos do barato, aí você vai congelar ali. Então, combinações digestivas elas começam a partir do momento que elas auxiliam o seu Agni, tá? Auxiliam o seu fogo digestivo. Cúrcuma com pimenta em cápsula é tão eficaz para a inflamação como em pó diluído? Não, de forma alguma.
É a mesma coisa que eu falei aqui, assim, ó. Chá de camomila é bom para vata porque é calmante? Não, porque as outras propriedades do chá de camomila são agravantes de vata. A cúrcuma, ela é de potência quente. E a pimenta do reino, ela é completamente, pimenta preta, né? Ela é completamente agravante de pita. Então, para você, inflamação é excesso de pita. Então, para você falar assim, olha só, eu pego um paciente seco e ácido que está com processo inflamatório. Eu não posso passar cúrcuma. Mas a cúrcuma é anti-inflamatória, não importa. A cúrcuma é quente e ela vai aumentar a acidez, e ela é seca. Meu paciente é seco, quente e ácido, e ele está inflamado. Cúrcuma não trata a inflamação em um indivíduo pita. Tá? Mas eu li, olha só, mesmo que você tenha resultado com isso, não quer dizer que você está praticando medicina Ayurveda. Você está praticando uma medicina que depois ela vai ter consequência. Você vai agravar acidez, você vai agravar ressecamento em uma pessoa ácida e seca. Então você podia usar, por exemplo, erva baleeira. Então estou falando se a pessoa é pita. Tá? Erva baleeira, super anti-inflamatória. Arnica, super anti-inflamatório. Mas eu preciso de uma coisa mais forte. Uma gota de óleo de copaíba. Mas eu quero usar cúrcuma. Então você vai usar cúrcuma no Hari Drakumari. Você vai pegar babosa com cúrcuma. Se você pita, não vai botar pimenta preta na vida. Tá? Ela é pró-inflamatória. O óleo de coco é indicado para ressecamento vaginal? Não, Rosa. A melhor coisa para ressecamento vaginal é um ghee, de preferência, pode ser ghee puro, de preferência ghee medicado com uma erva que chama Shatavari. Tá? E aí a gente vai ter ou alcaçuz, mas o ghee puro já é muito bom. O óleo de coco, muito pelo contrário. Ele tem propriedades adstringentes, então como lubrificante, ele deixa muito a desejar. Tá? Beleza, mas eu não quero transar com cheiro de manteiga. Beleza, usa o Maha Bringaraj aqui do site da Sankhya, tá? Usa o óleo supremo para tratamento de cabelo, só que assim, para algo que trata cabelo, tem que tratar todo o resto do corpo. Então, manchas de pele, Maha Bringaraj, pele seca, Maha Bringaraj, lubrificação, Maha Bringaraj, tá? No site da Sankhya, é o único óleo que você encontra no site da Sankhya. A gente fica 8 a 10 dias fazendo esse óleo. Como a Ayurveda explica um melasma e como tratar. Davi, olha só, isso é legal você estudar numa live nova, que é a live de subdoshas, lá no meu canal da Sankhya, tá? Subdoshas. Problemas de pele, a pele ela é um intestino para o lado de fora. Se você tem um problema na pele, é porque lá no intestino você também tem algumas disbioses. Então a gente tem que tratar o intestino. Geralmente melasma é a potência quente, a potência inflamada de intestino. Então a gente tem que desinflamar o intestino. Só que não necessariamente é o sabor frio, não necessariamente é o amargo. Talvez o sabor doce que vai proteger seu corpo. Aí a gente tem que ver o que está agravado. Você é leve, frio e seco? Então eu vou ter que proteger o seu corpo e aumentar a temperatura. Não, você é leve, quente e seco. Então eu vou ter que proteger o seu corpo e diminuir a temperatura. Tá? E tratamento de pele é dieta boa por mais de 2 anos. Tá? A gente está falando em tratar, em cura, e não em tirar sintomas. Tá bom? A pele ela é constituída pelos elementos que você comeu nos últimos anos, basicamente. Tá? Claudinha, verdade, tenho visto tantos nutricionistas falando sobre óleo de coco. Muito obrigado. Por nada, jovem. Jambolão e suco ayurvédico, vou pesquisar. Boa. Edson, o que você chama do sumo da banana é você pegar a casca da banana, tira a casca, aí você vai pegar o sumo da casca, você vai pegar a parte interna da casca que dá para raspar ali. Como tratar unha com micose. Jana, nesse curso de Dravaguna, que a gente vai abrir as inscrições quinta ou sexta, eu ensino alguns óleos medicados. Você tem que medicar um óleo com cravo com copaíba, tá? Aí você consegue um resultado legal. Eu já estou chegando no fim da live, então eu não vou entrar num tema muito novo, como explicar uma fórmula agora, tá? Tô vendo que tem muita pergunta ainda e quero responder todas. Espera aí. Pararará. Já cheguei aqui. Jamolão, sumo, como tratar unha. Parará. Depois que te conheci, meu suco matinal virou vivo de verdade. Isso aí, que bom. A gente faz muitas vezes coisas que não são necessariamente o que é o suco bom, né? Porque assim, você fazer um suco verde não necessariamente é bom. Não acho saboroso, opinião minha, não acho saboroso, não é digestivo,
Então, e não acho fácil de fazer. Agora, um suco matinal Ayurveda eu acho muito mais fácil. Vai bater a água fervendo, as coisas se passam fácil, você pode coar na peneira, que é mais fácil de coar. O fato de você bater fervendo já melhora super a digestibilidade, aumenta a sensibilidade do sabor doce na língua, diminui o amargo, diminui a astringente e a sensação é ótima. Essa é a primeira vez que eu vejo sua live e virei suas fãs, amei as informações. Que bom, Helena, seja bem-vinda, jovem. Primeira live da semana, sendo que todos os dias da semana tem live agora, terça, quarta, quinta e sexta. Qual a função do tônico da Sankhya para a pele seca e constipação? É bom? Fabi, para pele seca e constipação, melhor coisa que você faz é suco matinal Ayurveda com o tônico da Sankhya. Tá? Ele tem propriedades de tonificar metabolismo, tonificar mente, tonificar tecido. Então é um super alimento, tá bom? Ele tem algumas sementes que facilitam o funcionamento do intestino. Ele é dilatador dos dutos biliares. Então realmente tem muitos elementos nele que auxiliam no funcionamento do intestino, tá? Galera do Tarô presente. Eu caí de paraquedas e estudo Ayurveda. Bem-vinda, Fátima. Tá no lugar certo, é isso aí. No suco, costumo bater, coar e depois colocar a tâmara e bater e não coar. O que você acha? Perfeito, Luísa. Perfeito, porque aí você não perde a tâmara ali na peneira. E se você coar com a tâmara, o suco ainda vai ficar mais difícil de coar. Então bate o suco verde lá, bate as coisas verdes, coa na peneira, depois bate com a tâmara e com o tônico. Fui andar de bicicleta num dia de 6 graus, voltei com chuva e lembrei de você. Esse ambiente não é saudável para você, menina. Pois é isso aí. Evinha, eu sou Vata Pitta, gravado em Vata, mas estou super bem depois de conhecer esse terapeuta que se chama Edson. Amém, Evinha. Minha paciente super esforçada aí, hein? Edson, qual o seu canal que tem dietas recomendadas para doshas? Querido, olha só, isso está no curso de culinária e nutrição. Esse curso, acredito que também vai abrir as inscrições junto do Dravyaguna. Porque tem uma galera que pede o Dravyaguna para eu lançar esse ano. Eu só lanço o Dravyaguna 2 vezes por ano. Então esse ano eu tô devendo esse lançamento. Só que já tem uma galera do Culinária e Nutrição que está pedindo lançamento também. Então acho que a gente também vai abrir o carrinho do Culinária e Nutrição para se formarem 2 turmas. Tá bom? Aí eu tenho essas receitas. No YouTube eu não tenho muitas receitas abertas. Eu tenho suco matinal Ayurveda, tem elixir, tem panaceia, tem xarope, mas não tem outras receitas além dessas, acredito, tá? Nos meus destaques aqui no Instagram tem algumas coisas também. Nessa gripe que tá na moda agora, qual é o chá indicado? Limão, mel, alho ou era coisa de vó? Olha, não é um chá ruim para gripe, tá? Eu gosto muito da combinação de 1 para 1 de limão com mel, sem levar ao fogo. Não pode aquecer o mel, lembrando disso. Se aquecer o mel a mais de 40, 45 graus, ele vai acidificar. Ele vai começar a gerar algumas enzimas que são cancerígenas, tá? Então não é interessante. Mas solução para gripe, panaceia, tá no meu canal do YouTube, tá no meu destaque do Instagram. Elixir, tá no meu canal do YouTube. E suco matinal Ayurveda, tá? E o óleo de gergelim é um óleo mais pesado, mais indicado para dosha vata, tá? Mestre, as gorduras dos peixes eu jurava que eram cafa. Então, Guta, a questão é que a carne do peixe, a grande parte da carne do peixe é uma carne de propriedade quente. Tá? Por isso a gente, de certa forma, vê o peixe como leve, porque o peixe ele incrementa um pouco a digestão, tá? Mas ele é de propriedades pitta, então ele é quente para a digestão, tá bem? Como descobrir o dosha, Sabrina? Dá uma olhada nessa live aqui desde o começo que vai te ajudar. E ela vai ficar salva, já eu estou encerrando. Mestre, o chá de casca do abacaxi ajuda na infecção urinária? Guta, eu não gosto de alimentos ácidos, eu prefiro usar quebra-pedra, cavalinha, cabelo de milho, banho de assento de chá de camomila, de chá de barbatimão. Acho muito mais interessante, tá? Assistir as lives do Edson é constatar que aprendemos tudo errado. Infelizmente, Slaine, a gente meio que não aprende nada, né? A gente aprende a fazer umas contas difíceis, a gente aprende a escrever bem. Se você for um bom aluno, tu escreve bem. Agora, na hora do vamos ver mesmo, de você chegar no self-service, comer adequadamente, a gente começa com a salada, depois vai para aquele feijão fradinho na salada, depois come umas coisas de difícil digestibilidade, tudo meio misturado, sem propriedade direito. Aí a gente lança um refri e come a mousse de chocolate, né? Agora, fazer conta a gente sabe, escrever a gente sabe, mas nem declarar um imposto de renda ensinaram também, né? Edson, tô tomando leite de coco com cúrcuma e as dores pararam. Boa, Andréia. Então, você está fazendo um elemento... a cúrcuma,
ela é adstringente e ressecante, né? Lancei esse alerta, mas o leite de coco é resfriante e adstringente. Então o que pode acontecer? Você está diminuindo o pita, mas você está aumentando as propriedades ressecantes. Só cuida para não secar, tá bom? O suco matinal é com água morna ou fria? É com água quente, quase fervendo. E se for fervendo não tem problema, porque na hora que você bater as coisas ele já vai pré-cozinhar os elementos. Na hora que você passar na peneira ele vai ficar amornado, tá? Essa live fica salva, galera. Edson, o que é bom para artrose? Sucupira é bom? Olha só, sucupira como medicina tradicional aqui no Brasil, a tintura dela é muito legal para artrose, tá? Você vai pegar ali 10 gotas da tintura, diluir em água e usar durante o dia. Mas tem muitas outras coisas, assim, eu não gosto de microtratamentos, de pegar uma coisa que está adoecida e pegar uma planta que trata aquilo ali que está adoecido. Eu gosto de tratar o tecido que foi acometido para que o tecido volte a ter as características naturais dele, para que ele não tenha patologia, entendeu? Aí dentro disso, muitas vezes a gente vai usar uma coisa para a dor que você vai ter nos primeiros 30 dias. Para a pele que estourou no começo, para a infecção urinária que está tendo, para a constipação. Mas a ideia é restaurar a qualidade do meio, tá? No próximo lançamento, que não deste ano, também está garantido o desconto? Não, Maria Luísa? Não, senhora, tá? A gente, inclusive, está fazendo uma revisão nos preços, então esse é o último lançamento que a gente está mantendo dessa forma, tá bom? Qual o link do YouTube? Fátima, sai da live daqui a pouquinho que a gente já está terminando, vai no link do meu perfil, aí tem ali canal do YouTube, tá? Se você acessar pelo computador, é mais fácil de pesquisar ali, tá bom? Mel aquecido é hepatotóxico, segundo uma colega naturopatia, Andréia. É isso aí, faz mal pro fígado, tá? Para cicatrizar os pontos de uma cirurgia, Vânia, Haridra Kumari, tá? Babosa e cúrcuma frescos. Saí da faculdade, doutor, não sabia montar um prato. Saí da faculdade sem saber montar um prato, né? É complicado, sabe? E a galera se dedica, entende, sabe? E eu não vejo problema algum da pessoa correr atrás de informação. O problema é você ser informado, que a informação que te deram ela é correta, e aí você começa a aplicar aquilo e você não vê aquilo funcionar. Como seria o suco matinal? Acesse o link do meu perfil, aí vai ter ali o canal do YouTube, é o vídeo mais assistido, tá? Eu não falei muito sobre o suco hoje, eu mais falei, acessa o link do perfil que tem lá. Galera, respondi todas as perguntas de vocês, estamos com 1 hora e 10 minutos de live já. Quero agradecer, já não aguento nem mais falar, é isso. Quero agradecer a presença de todos vocês. Fizemos uma live magnífica, a primeira da semana. A gente continua o estudo nos próximos dias. Convido vocês para 12h40 dos próximos dias continuar acompanhando comigo. Só conteúdo fera essa semana, tá bom? Não deixe de bater uma foto, de compartilhar, de me marcar, de mandar para as pessoas que você sabe que se beneficiam desse conteúdo. A live de hoje eu ensinei sobre as bases dos doshas, as bases das gunas, como você se vê, como você vê os elementos e como esses elementos interferem na nossa vivência, no nosso dia a dia. Espero que tenha sido de ótima validade para vocês e que vocês possam usar no dia a dia. Namastê, obrigado pela presença de todo mundo, até amanhã.